Pessoas, tudo bem? Espero que você esteja bem. Para mim é interessante essa dinâmica de compromisso e ter de talvez esclarecer alguns pontos que, na verdade, é uma prestação para comigo mesmo. Né? É, de certa forma, eu sabia que não iria ter um êxito acima do esperado frente às coisas que eu me predispus, mas os desfechos foram bem distintos frente às minhas expectativas. E é mais que interessante e necessário compartilhar para vocês aqui um feedback, porque, de certa forma, encaro que isso é o mínimo a ser feito quando se respeita a você ter o mínimo de honra, né? É você ter a genuína capacidade de assumir as suas fraquezas, erros, não se esconder por detrás disso, mas ter hombridade e humildade para entender as suas fraquezas e as suas mazelas, talvez a sua fragilidade frente àquilo que você predispõe que é possível e como a realidade ela necessariamente ela está em um fluxo que, devido à nossa incapacidade de controle, talvez por assim dizer, né, uma vez que nós controlamos realmente coisas muito pontuais e pequenas frente ao o todo da realidade da vida, mas coisas totalmente fora do esperado, elas costumam acontecer quando você coloca qualquer projeto ou plano em prática, né? Por mais que quando você esteja olhando para uma planilha e se planejando de alguma forma, talvez tentando racionalizar um problema e os desafios e talvez tudo aquilo que possa ou não possa acontecer quando você tangencia isso frente a ações, aparecem novos problemas e novas situações que você em nenhuma forma cogitou. E aconteceu uma coisa muito interessante, que é o fato de eu não ter o menor costume de me olhar no espelho. Então, eu tive que meditar, entre aspas, porque eu não tenho essa capacidade, não tenho esse conhecimento. Mas quando você assiste uma coisa que você mesmo gravou e vê o seu rosto, vê a sua fala, vê a forma com que você se expressa, isso é algo que, pelo menos para mim, soa muito inatural, não é? Isso é uma coisa que definitivamente nunca fez parte da minha vida ou contexto. E confesso que realmente foi estarrecedora essa percepção de olhar para você mesmo e a sua fala, a forma como que eu me comunico, no caso, né? Porque eu sou objeto da minha própria ação nessa circunstância. Mas existem diversas temáticas sobre as quais eu estudo e reflito. Não é o momento de
entrar em uma didática ou debater questões, fundamentações sobre certas coisas, mas existe uma certa, no caso, uma associação, né? Então, eu não, sinceramente, não sei como explicar isso em palavras, devido à minha própria limitação em entender esse sentimento que eu passei e estou passando, né? Mais referente às outras questões, já se passaram talvez 20 dias, e nesses 20 dias eu tentei diversas abordagens, né? Eu fiquei talvez 5 ou 6 dias sem fumar, também fiquei 3 a 4 dias sem cafeína, e surgiram diversas coisas frente a isso, em frente a outras questões dentro da minha vida, né? E como é estranho e até, na verdade, faz muito sentido, né? Certas coisas, quando nós desejamos algo, nós queremos algo, mas o contexto não nos favorece aquilo, você simplesmente não consegue conectar os pontos, né? Até porque é uma dor necessária, é um esforço muito grande por uma percepção de recompensa inexistente frente ao momento imediato dessas ações, e com a esperança, né? Que não é uma esperança, mas é uma certeza de melhora futura, né? Independente de como seja essa melhora, do que venha acontecer, essa é a graça talvez da vida, né? Essa não previsibilidade, por mais que particularmente eu gosto muito que as coisas sejam o máximo previsíveis possível, mas a dinâmica da realidade não é essa, né? E bom, eu tenho, além dos vícios, problema com ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E engraçado como que imediatamente assim que eu retirei, certos medos insurgiram novamente, né? Até porque eu fui para a rua correr, caminhar, eu fui para a academia treinar, e frente a esses estímulos que no caso eu tenho referências emocionais, já demonstraram coisas que para mim realmente eu achei que eu tivesse até esquecido, e dinâmicas novas também que talvez nunca tivesse eu imaginado, e que é muito importante, é um conhecimento fundamental, é um conhecimento que humaniza, né? Por exemplo, nós estamos agora hoje é dia 13 ou 14 de janeiro, acho que é 14 de janeiro, e eu fiz 5 ou 6 treinos já esse ano. E é isso, 5, 6 treinos. E é engraçado que quando eu começo, né, com a musculação, eu não comecei necessariamente dentro de uma academia, porque eu treinava aqui no PAF, que é o, não sei nem se existe, eu acho que existe ainda hoje, que é o Programa Atleta do Futuro do SESI, né? E o SESI da minha cidade aqui tem uma academia, assim como todos os SESIs possuem uma grande infraestrutura. E quando eu tinha 15 para 16 anos, na verdade um pouco antes até, eu já tinha essa incitação a querer fazer um trabalho com peso resistido, mas tinha um professor que ele era o coordenador da musculação, ele sempre me barrava
né? Então ele barrou esse meu acesso diversas vezes, mesmo com a liberação dos meus pais, mesmo frente ao próprio regulamento da época, ele recomendou erroneamente, né, por falta de conhecimento e estudo, coisa que de forma alguma eu julgo, né, porque eram conhecimentos que na época, até hoje, na verdade, mas ele correlacionava que a musculação talvez afetasse o meu desenvolvimento ósseo quanto a minha estatura, né? Então eu comecei a treinar na casa do meu primo, né? A gente pegou algumas lajotas, furou essas lajotas, colocou uma barra, que eu pudesse fazer uma rosca, ele fez um banco de supino, então nesse banco de suporte a gente conseguia fazer supino e diversos outros exercícios. Eu comecei a estudar sobre treinamento, né, para ver o que era viável da gente fazer ou não fazer. E eu não tinha força alguma, né? E é uma sensação engraçada porque eu me lembro que naquela época não é que eu não tivesse força alguma, mas era a minha força condicionada daquela época. Então eu não conseguia talvez mover, né, 2 lajotas na barra. No supino, por exemplo, eu tinha que ter o auxílio. E depois que eu cheguei à performance, parei, voltei, eu sempre tive certo condicionamento físico, né? Uma força relativa alta, né? Mas a experiência agora foi totalmente diferente, porque eu estava, né, com 70 alguma coisa, 74, 75 quilos, e realmente muito fraco, né? É uma situação que já vinha acontecendo há alguns anos, né, que quando eu vou treinar eu tenho um, uma questão hipocondríaca de medo, né? Então depois da síndrome do pânico eu passei a ter medo de me esforçar, né? Então quando surge esse sentimento de esforço e a pressão sanguínea aumenta, né, o coração começa a bater mais forte, eu fico me apalpando, tentando sentir meu coração, e começou a vir também uma ânsia, né? Como se fosse um excesso de lactato. Não sei se você já passou por essa situação, mas quando você se esforça muito além do que é o seu condicionamento físico, ou seja, muito além do que o seu corpo consegue eliminar, que seria a hidrólise, você tem esse reflexo de vômito. Então, às vezes você vê vídeo de fisiculturista que eles estão ali no balde vomitando, ou pessoas comuns, elas estão ali vomitando. E eu estou passando muito por esse reflexo. Então eu começo a fazer musculação, eu faço 2 ou 3 exercícios e já me vem essa sensação que talvez eu vou vomitar. E aí vira um ciclo, né? Porque eu fico com medo de me esforçar por conta desse vômito. E às vezes eu me esforço, eu me proponho a, mas continua essa sensação negativa, ruim, e me paralisa. Então eu não consigo, ainda hoje, depois dessa continuidade de treinamento, né, que já cheguei a quase o número de treinos do ano passado, mas é uma sensação desconfortável. Porém, o que é diferente é o meu descondicionamento físico, né? Eu nunca pensei, de uma certa forma, que porque não importava muito qual era meu nível de performance, seja na minha força máxima ou mínima. Depois de treinado, eu sempre fui uma pessoa relativamente bem forte, mas eu não conseguia
talvez entender com certa perfeição as dificuldades das outras pessoas, né? Porque, sinceramente, eu vou na academia e vejo as pessoas treinando, pessoas que treinam 5, 6, 7, 10 anos, elas treinam com a mesma carga, elas têm um físico que por vezes se mantêm ou pioram ao longo do tempo, né? Principalmente depois dessa época que nós estamos voltando das festividades aí. E eu me perguntava, né, mas poxa, por que a pessoa, né? Claro que tem a questão da desinformação, a questão do não treinamento adequado, a questão genética de cada indivíduo, mas, né, poxa, por que aquela pessoa não faz um pouco mais, talvez, né? E eu tive a experiência agora, que foi uma experiência terrível, né, de perceber o que é o destreinamento completo. Então, meus 3 primeiros treinos, eles foram situações assim terríveis, né? Eu, sinceramente, não tinha força alguma, eu não conseguia fazer 3 ou 4 repetições com uma quilagem irrisória e um desconforto muito grande, né? Um mal-estar gerado a partir do treinamento, e eu me peguei, me pensei, falei, meu Deus, o que é isso? Contudo, eu comecei a comer agora, né? Não estou vivendo mais à base de pão de batata com mortandela. E aconteceu uma coisa muito interessante, né? Porque eu acho que já tem talvez 20 dias desde o primeiro dia que eu postei o primeiro vídeo, talvez até um pouco mais, mas eu já ganhei quase 10 quilos. Eu estou pesando hoje atualmente 82, 83 quilos. Acabei de subir na balança, ele estava com 83,4. Né? Minha força também já aumentou relativamente. Né? Meu nível de condicionamento físico está um pouco melhor. Mas agora a percepção que eu tenho é que estou sentindo muito mais energia. Né? Não no mérito de disposição em si, de acordar melhor, se sentir melhor no dia a dia, mas tendo um pouco mais de força, né? E obviamente toda a questão fisiológica por detrás disso, mas é algo que realmente impactou positivamente na minha vida já. E bom, né, quanto ao distanciamento do vício, né? Eu não obtive êxito ainda, mas com certeza eu não vou desistir, né? Não sei quanto tempo vai ser, quais serão as consequências. Elas já se demonstraram, porque nos primeiros dias onde eu parei, cessei o uso das substâncias, eu voltei, né, a situações que eu não vivia há muito tempo. Porque confesso a você que eu não sinto muita coisa, né? Então a minha percepção é meio anedótica. Eu não tenho uma questão para como se sentir muito feliz ou para como se sentir muito triste. Não posso dizer nem que fica no meio ali, até porque o sentimento que eu tentei descrever no outro vídeo, eu correlaciono muito mais a uma angústia do que tristeza, por assim dizer. E são coisas que, na minha percepção limitada e incompleta, são bem distintas. Então, eu senti uma queda, uma decaída muito grande. Eu passei ali 3 ou 4 dias de desespero, onde realmente me trouxe lembranças e reflexões e questionamentos para comigo mesmo nada palatáveis, né? Então
fiquei muito tempo deitado, com medo, chorei e acabei me emocionando muito e com uma sensação dilaceradora de desespero e tristeza e angústia muito fortes, né? São coisas que para pessoas, eu espero que você não entenda muito bem do que eu estou falando, até porque são coisas que a nossa própria realidade elas nos limitam e você tende a ter que ter um certo repertório para poder expressá-las, né? E até mesmo como memória você acaba suprimindo certas experiências e talvez é melhor não enfrentá-las, né? Na verdade, nós temos que enfrentá-las de uma forma ou de outra, mas normalmente as pessoas tendem a encapsulá-las. Então, eu espero que se você nunca passou por esse tipo de situação na sua vida, que você tenha sorte, né, a fortuna da vida e que nunca a sintas passe. Mas se você conhece alguma pessoa que tenha depressão, ansiedade, transtornos de pânico, transtornos mentais de alguma forma, entenda um pouco que não é frescura, né? Não tem, por vezes, nada de frescura dentro disso tudo. Então eu acabei passando por esse momento mais baixo, não foi nada palatável, mas me surgiu pensamentos e reflexões sobre o que eu realmente estou querendo, o que eu realmente desejo, o que eu realmente almejo, o que me trouxe até aqui, coisas que eu já relatei no outro vídeo, né? E não é nem a minha ideia ficar regozijando sobre esse tipo de pensamento, mas acontece uma coisa que talvez seja um comportamento meu que eu deva me atentar e aprender a conviver com ele de uma forma muito mais saudável. Então, usar a minha capacidade cognitiva de uma maneira positiva e não destrutiva, por mais que existam, né, todo um arcabouço de situações e circunstâncias que elas necessitam ser feitas para que você, para que no caso eu, atinja novamente um nível de performance que eu considero aceitável. Mas confesso que hoje eu já me sinto melhor e dentro das perspectivas que eu disse que essa reflexão me surgiu, eu acredito que o que eu quero aqui não é talvez nada glamouroso ou presunçoso, eu só quero me sentir melhor, me sentir bem. Quando eu falo me sentir bem, não tem nada com uma visão de ser feliz ou uma questão romântica, o que seja felicidade, prazer, ter uma vida hedonística, não é nada disso, é simplesmente uma questão de conseguir ser funcional, por assim dizer, né? Fazer aquilo que eu me proponho com realmente sucesso frente a essas situações, né? E isso será a grande recompensa, né? Posteriormente a isso, eu não sei o que virá, mas eu entendo perfeitamente
mesmo que certas vivências e certas experiências eu não tenha passado em minha vida, por mais que eu já tenha passado por diversas experiências, mas o que importa não é o que eu faço para mim, para o meu ser, para o meu eu, e sim o que eu faço pelo outro. Né? E a verdade é que o meu grande objetivo, que eu acredito que seja nesse momento, né, é que eu tenha experiência em vida de poder ter uma família, poder ter filhos, poder ver esse processo da prole crescendo e você participando de uma forma efetiva para a minha família. E eu acredito que essa vai ser, essa será a minha maior satisfação em vida. E o problema é que isso é uma coisa que nem aconteceu. Não sei nem se acontecerá ou quando será, mas para que eu chegue a isso, eu preciso hoje passar por todo esse processo que será ruim, que será doloroso, e eu posso chamar isso de deserto, fazendo uma alusão a instituições religiosas, criando qualquer alegoria para que é esse momento, né? Mas eu acredito que na situação que eu estou, existe toda uma teoria lógica que eu estou me baseando. Não convém, de uma forma ou de outra, explicá-la aqui, mas a abnegação faz parte desse processo, né? Então, você ter temperança, então abnegar-se do que talvez você conheça como pecado, talvez você conheça como carne. Então, toda e qualquer situação que faça, entre aspas, você ter uma vida menos produtiva, não no sentido de produção de coisas, mas no sentido de, não sei nem explicar isso, para ser bem sincero, mas tudo aquilo que lhe traga coisas boas, por assim dizer. Né? Então, eu estou falando aqui do meu vício com cigarro, meu vício com a cafeína, de não estudar o suficiente, de não trabalhar o suficiente, perder tempo em redes sociais, não ser honesto comigo mesmo, com os meus princípios, com os meus valores, né? E lembrei aqui agora uma coisa que eu comentei no outro vídeo, que talvez é difícil sentir-se orgulhoso de si mesmo, né? Até porque essa questão da autoconfiança, do orgulho, do valor, por vezes, e ela não virá de mim, nem de você, mas sim de terceiros, né? Então, isso vem do nosso ambiente familiar, social, e quando você não tem essas validações, sua percepção ela já fica um pouco distorcida, e ainda mais quando você acaba caindo e não tem muito do que se orgulhar de si, né? Até porque você vê, no meu caso, eu vejo todas as minhas falhas, fraquezas, tudo aquilo que eu considero incorreto, incoerente comigo mesmo. Mas uma coisa que eu percebi e que eu já devo me orgulhar nesse momento é que mesmo passando por situações difíceis, por dificuldades, seja elas quais forem, eu não
me corrompi a valores que a mim são os mais preciosos, né? Então, não causei mal a outras pessoas, eu não tomei o caminho mais fácil de ser desonesto, de prejudicar o outro, de em momentos de, de ódio, de raiva, de fúria, não deslocar esse sentimento para os outros, né? Eu não. Eu não fui melhor para mim, mas eu não me corrompi. E isso é uma coisa a se orgulhar, né? Porque por muito menos, outros seres humanos eles traem, se matam, abandonam. E isso aqui é uma coisa muito boa, na verdade. É uma coisa que eu não conseguia acessar há muito tempo. Né? Não conseguia nem chorar. Não conseguia nem nada. Mas isso também me cobrou muito. No sentido que eu fui fraco, que eu faltei com diversas coisas para diversas pessoas, que eu não fui carinhoso nem comigo mesmo. Eu me maltratei muito, assim como eu ainda me maltrato. Mas não vai ser nada fácil. Tudo aquilo que realmente vale a pena na vida demanda de um esforço, por vezes, que pode ser irreal. Né? O fundo do poço não tem fundo. Também não existe uma fórmula mágica onde você vai se catapultar para o topo. E eu ainda tô no fundo do poço, travado com os meus braços, tentando não cair mais e me apoiando em sei lá o que seja, para tentar ter uma vida um pouco melhor.